Gabriela caminhava lentamente pela praça, as sacolas do mercado balançando suavemente em suas mãos. Era um daqueles dias preguiçosos de final de primavera, quando o calor do verão começava a se instalar, mas a brisa da manhã ainda trazia uma frescura que tornava tudo mais tranquilo. O sol brilhava, mas havia algo no ar que fazia o mundo parecer mais calmo, mais suave. Enquanto caminhava, um som suave chamou sua atenção. Um choramingo fraco vinha debaixo de um banco. Curiosa, ela parou, olhou ao redor e, para sua surpresa, encontrou uma pequena bolinha de pelo marrom claro, com olhos grandes que pareciam conter todo o universo. O cachorrinho tremia de frio, apesar do calor do sol. Sem pensar duas vezes, Gabriela se agachou, pegou o animal nos braços e o envolveu em seu lenço de algodão. Olhando para ele, decidiu dar um nome provisório. Pipoca, pois ele parecia uma dessas pipocas que estouram de alegria, prontas para serem acolhidas. Enquanto acariciava o pequeno, lembrou-se de Cristiano. Ah, Cristiano! Um velho amigo da faculdade, daqueles que a vida vai afastando com o tempo, mas que nunca desaparecem completamente da memória. Uma semana antes, durante uma rápida troca de mensagens, ele havia mencionado que estava reformando a chácara da família, um pedaço de terra cercado por eucaliptos e silêncio, a cerca de 1 hora da cidade. Ele havia brincado, dizendo que estava pensando em adotar um cachorro. Alguém que me lembre de sair da cama nos dias de chuva, ele dissera. Gabriela, com um sorriso no rosto, decidiu enviar uma mensagem para ele. Adivinha quem apareceu hoje na minha vida? Um cachorro perdido e um possível novo inquilino para sua chácara. Não demorou muito para que Cristiano respondesse. Posso passar para buscá-lo amanhã. E que tal aproveitar e vir almoçar comigo? Você pode conhecer a chácara. As palavras dele apareceram na tela do celular enquanto ela secava o pelo úmido de Pipoca com uma toalha macia. O cachorro, agora limpo e alimentado, dormia aconchegado em seu colo, como se tivesse decidido que ela era sua dona provisória até que encontrasse um lar definitivo. Gabriela leu a mensagem mais de uma vez. Não era apenas um convite. Era um gesto que a tocava profundamente. Cristiano sempre fora assim, presente sem ser insistente, atencioso, sem ser sufocante. Já fazia quase 2 anos desde a última vez que se encontraram pessoalmente, um encontro rápido no aniversário de um amigo em comum, onde trocaram abraços apertados e promessas vagas de que se viriam novamente. Mas a vida, como sempre, parecia mais rápida que os planos. Ela olhou para a Pipoca, que agora sonhava tranquilamente em seu colo, e sentiu uma onda de ternura. O que começara como um simples passeio ao mercado agora se transformará em algo inesperado e especial. O cachorro parecia ter trazido consigo uma nova oportunidade, não apenas para ele, mas também para Gabriela e Cristiano. Com o coração leve, ela começou a pensar no que vestir para o encontro no dia seguinte. Optou por uma blusa de algodão branca, que combinava com um short jeans desfiado, e um par de sandálias confortáveis. Queria estar à vontade, mas também um pouco arrumada, como se o encontro com Cristiano fosse mais do que apenas um almoço. Afinal, a chácara deles sempre fora um lugar especial, cheio de memórias e risadas compartilhadas. Na manhã seguinte, Gabriela acordou com uma sensação de expectativa. Depois de preparar um café da manhã simples, ela se despediu de Pipoca, que ficaria em casa, e partiu em direção à chácara de Cristiano. A estrada que levava até lá era cercada por árvores altas e flores silvestres, e o cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior preenchia o ar. Quando finalmente chegou, Cristiano estava à sua espera, encostado em um dos pilares da varanda, com um sorriso largo no rosto. Ele usava uma camiseta azul clara e jeans, e seu cabelo bagunçado pelo vento lhe dava um ar descontraído. Oi, Gabriela! Que bom te ver, ele exclamou, abrindo os braços para um abraço caloroso. Oi, Cristiano! Estava com saudades, respondeu ela, enquanto se aconchegava em seu abraço. O calor do momento fez seu coração acelerar, mas ela rapidamente se afastou, tentando disfarçar a emoção. Vamos conhecer a chácara? Ele sugeriu, guiando-a pela propriedade. A chácara era um lugar encantador, com um pequeno lago ao fundo e uma horta bem cuidada. Enquanto caminhavam, eles conversavam sobre a vida, lembranças da faculdade e os caminhos que cada um havia tomado. A conexão entre eles parecia mais forte do que nunca, como se o tempo não tivesse passado.
Eu realmente estou pensando em adotar um cachorro, Cristiano comentou, olhando para Gabriela com um brilho nos olhos. Pipoca parece ser uma ótima opção. Ela vai ser uma companheira perfeita. Gabriela sorriu, sentindo-se feliz por saber que o pequeno cachorro poderia ter um lar cheio de amor. Acho que ela vai adorar viver aqui, respondeu, olhando ao redor e imaginando como seria a vida de Pipoca na chácara. O almoço estava delicioso, preparado com ingredientes frescos da horta. Entre risadas e histórias, o tempo parecia voar. Gabriela percebeu que a cada momento a tensão entre eles aumentava, como se houvesse uma energia invisível os unindo. Após a refeição, eles decidiram dar uma volta pelo lago. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosas. Cristiano parou e olhou para Gabriela, seus olhos refletindo a luz do entardecer. Sabe, eu sempre gostei de passar tempo aqui. É um lugar que me faz sentir em paz. Eu também, respondeu Gabriela, sentindo seu coração acelerar. É como se tudo aqui tivesse uma magia especial. Eles se aproximaram um do outro, e o silêncio entre eles se tornou palpável. Gabriela podia sentir a respiração de Cristiano, e o momento parecia suspenso no tempo. O olhar dele a fazia sentir-se viva, e por um instante, tudo o que existia era aquele espaço entre eles. Gabriela, ele começou, mas antes que pudesse terminar, um barulho de folhas secas os interrompeu. Ambos se viraram, rindo da interrupção, e a tensão se dissipou, mas a conexão ainda estava ali, forte e vibrante. Enquanto caminhavam de volta para casa, Gabriela sabia que aquele dia marcaria o início de algo novo e especial em suas vidas. Gabriela sempre encontrava uma desculpa para não aceitar os convites de Cristiano. O trabalho acumulado, o cansaço, e o medo de romper aquela delicada rede de amizade que construíram ao longo dos anos a faziam hesitar. No fundo, ela sabia que estar perto dele despertava sentimentos que preferia não admitir. Mas desta vez havia uma razão genuína: a pequena Pipoca, um novo membro da família que precisava de um lar. Com um profundo suspiro, ela decidiu que era a hora de levar o novo hóspede para conhecer Cristiano. Naquele domingo, Gabriela estava na calçada de sua casa, segurando Pipoca nos braços, vestindo um leve vestido de linho azul. Era o mesmo que Cristiano havia comentado certa vez, dizendo que combinava com os olhos dela. Embora duvidasse que ele se lembrasse, talvez tivesse escolhido aquele vestido exatamente por isso, como um pequeno lembrete silencioso, uma forma de testar se a memória dele guardava mais do que ela imaginava. O sol da manhã acariciava seus ombros, e a brisa suave brincava com as pontas de seu cabelo. Sentia-se leve por ter finalmente aceitado algo que havia adiado por tanto tempo. Pipoca se mexeu, abriu os olhinhos sonolentos e deu um bocejo adorável. Hoje é seu dia, pequena, sussurrou Gabriela, acariciando as orelhas do cachorro. E talvez o meu também. O ronronar suave de um motor se aproximava, e seu coração acelerou, mas ela manteve o olhar fixo na estrada. O carro de Cristiano parou suavemente em frente à sua casa. Era um modelo antigo, bem cuidado, com aquele cheiro característico de couro envelhecido e madeira. Ele saiu do veículo com a camisa de botões meio aberta e calças de gabardine um pouco gastas, exalando uma tranquilidade que parecia dizer que não tinha pressa. Olha quem trouxe a melhor parte do pacote, disse ele, inclinando-se para fazer carinho nas orelhas de Pipoca, que imediatamente se derreteu em suas mãos. Cuidado, porque ela já me convenceu a comprar 3 brinquedos e uma manta com estampado de estrelas, respondeu Gabriela, mostrando o cachorro com um sorriso. Ela se acomodou no banco de couro quente do carro, enquanto o sol batia suavemente em seu braço. Assim que Cristiano ligou o motor, Pipoca se ajeitou em seu colo, como se já soubesse que aquele era o vínculo perfeito. Você está diferente, comentou Gabriela sem pensar. Diferente como? Ele perguntou, olhando-a de relance. Mais calmo, como se finalmente tivesse menos pressa, mais relaxado, sabe? A voz dele soou suave, enquanto seus olhos permaneciam fixos na estrada, mas havia um brilho que ela não via há anos. Talvez seja a chácara, ou apenas a companhia certa chegando no momento certo. O coração de Gabriela deu um salto, mas ela apenas sorriu, deixando que o vento levasse o resto da frase. Enquanto o carro deslizava suavemente pela estrada que levava à chácara, ela se lembrou de que Pipoca ainda não havia tomado seu leite da manhã.
A atmosfera estava carregada de expectativa, e a conexão entre eles parecia mais forte a cada quilômetro percorrido. O caminho era cercado por árvores altas e flores coloridas, e o cheiro da natureza preenchia o ar. Gabriela olhou pela janela, admirando a paisagem, mas sua mente estava em Cristiano. O jeito como ele dirigia, a forma como falava, tudo parecia mais intenso naquele dia. Você se lembrou de trazer a comida dela, certo? Perguntou ele, quebrando o silêncio enquanto passavam por uma pequena ponte. Claro! Trouxe tudo o que ela precisa, respondeu Gabriela, sentindo-se um pouco mais à vontade. E você? O que tem feito além de cuidar da chácara? Ah, você sabe, a rotina de sempre. Mas ter você aqui faz tudo parecer mais interessante, ele disse, com um sorriso que fez o coração dela acelerar novamente. A conversa fluiu naturalmente como se o tempo não tivesse passado desde a última vez que estiveram juntos. Eles riram, compartilharam histórias, e à medida que se aproximavam da chácara, a tensão entre eles parecia palpável, como um fio prestes a se romper. Quando finalmente chegaram, Gabriela sentiu uma mistura de ansiedade e alegria. A chácara era um lugar mágico, repleto de memórias e novas possibilidades. Pipoca, animada, pulou do colo de Gabriela e começou a explorar o novo ambiente, enquanto ela e Cristiano trocavam olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Vamos dar uma volta pelo lago depois que você se instalar? Sugeriu Cristiano, enquanto ajudava Gabriela a tirar as coisas do carro. Adoraria, respondeu ela, sentindo que aquele dia estava apenas começando. Gabriela abriu a bolsa de tecido que havia trazido com suas coisas e retirou uma mamadeira pequena que havia aquecido antes de sair de casa. O leite estava morno, na temperatura ideal. Cristiano lançou um olhar curioso para o frasquinho em sua mão. O que é isso? Perguntou surpreso, levantando uma sobrancelha. É quase um bebê ainda, respondeu Gabriela, sorrindo enquanto acomodava Palomita em seu colo, com a destreza de quem já havia feito isso muitas vezes. Ela tem poucos dias, acho. Ainda não come bem a ração. Cristiano diminuiu um pouco a velocidade do carro, como se quisesse prestar atenção não apenas na estrada, mas em cada detalhe daquela cena. Gabriela percebeu a comissura dos lábios dele se curvar, entre encantado e divertido. Você faz tudo isso por um cachorro que nem é seu? Ele questionou com um tom de brincadeira. Alguém tinha que cuidar dela, respondeu Gabriela, oferecendo a mamadeira. Palomita agarrou a tetina com suas patinhas dianteiras, como se tivesse nascido sabendo exatamente o que fazer, e começou a beber lentamente, com os olhinhos semicerrados de satisfação. O silêncio tomou conta do carro por alguns segundos, quebrado apenas pelo suave ronronar do motor e o vento entrando pelas janelas abertas. Você sempre foi assim, Gabi, murmurou Cristiano, quase como se falasse consigo mesmo. Capaz de parar o mundo por alguém que precisa. Gabriela sentiu suas bochechas esquentarem, mas não desviou o olhar. Palomita continuava se alimentando, alheia à ternura que pairava no ar entre eles. Não é parar o mundo, respondeu ela em voz baixa. É só não ignorar quando alguém pede ajuda, mesmo que seja com um chorinho debaixo de um banco. Ele assentiu, e por um instante, parecia que iriam falar sobre algo mais profundo, talvez sobre aquelas vezes em que precisaram um do outro e não souberam pedir. Mas ele apenas sorriu novamente, voltando a atenção para a estrada. É bom saber que o mundo ainda tem pessoas como você, disse ele, e Gabriela não respondeu. Apenas acariciou as costas de Palomita e deixou que o silêncio os envolvesse como um abraço. Quando o portão de ferro forjado da chácara se abriu com um rangido familiar, Gabriela sentiu como se estivessem cruzando uma fronteira invisível, não apenas entre a cidade e o campo, mas entre o que foram e o que ainda poderiam ser. A chácara era exatamente como ela havia imaginado ao ouvir Cristiano descrever em suas mensagens, só que mais acolhedora. A casa de tijolos aparentes tinha uma ampla varanda com redes penduradas entre colunas de madeira, e um jardim desordenado, repleto de flores silvestres e ervas que pareciam crescer por vontade própria. Ao fundo, os eucaliptos balançavam suavemente com a brisa, e o cheiro da terra molhada trazia uma sensação de paz. Vamos lá dentro, sugeriu Cristiano, enquanto ajudava Gabriela a tirar as coisas do carro. Claro, estou ansiosa para ver tudo, respondeu ela, seu coração acelerando com a expectativa.
Enquanto entravam na casa, Gabriela notou os detalhes que tornavam aquele lugar especial: as paredes decoradas com fotos antigas, o cheiro de madeira e o som suave do vento passando pelas folhas. Era um espaço que parecia contar histórias, e ela se sentiu imediatamente em casa. Você se lembrou de trazer os brinquedos dela? Perguntou Cristiano, enquanto eles se dirigiam para a sala. Sim, trouxe tudo. E também algumas guloseimas, respondeu Gabriela, sorrindo ao imaginar a alegria de Palomita ao explorar o novo ambiente. Ótimo! Ela vai adorar, Cristiano disse com um brilho nos olhos. Depois podemos levá-la para passear pelo lago. Adoraria, respondeu Gabriela, sentindo que aquele dia estava apenas começando. A conexão entre eles parecia mais forte a cada instante, como se o tempo e a distância não tivessem feito diferença. O canto dos pássaros substituía o ruído constante da cidade. Cristiano desligou o motor do carro e com um gesto amplo abriu a porta. Bem-vinda, disse ele sorrindo. Palomita, agora com a barriguinha cheia e sonolenta, espreguiçou-se em seu colo antes de saltar para o chão com passos desajeitados, curiosando cada folha, cada pedra, cada som ao seu redor. Cristiano riu ao vê-la cheirar uma planta de manjericão como se fosse uma descoberta científica. Eu acho que ela gostou, comentou Gabriela, descendo do carro e sentindo a grama úmida sob os pés descalços. Sem perceber, havia tirado as sandálias durante o trajeto. Ela tem bom gosto, respondeu Cristiano, parando ao seu lado, assim como sua dona. Gabriela olhou para ele, surpresa. Eu não sou a dona, só a cuidadora temporária, corrigiu, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. A cuidadora que prepara as refeições, compra mantas com estrelas e brinquedos para ela. Cristiano sorriu, seus olhos fixos nos dela. Isso soa como uma dona, disse, e Gabriela sentiu o calor subir do pescoço até as bochechas, sem tentar esconder. Ele se virou e começou a caminhar à frente, mas não sem antes estender a mão, não para puxá-la, mas para indicar o caminho. Como quem diz, venha comigo, mas no seu ritmo. Eles seguiram até a varanda, onde havia uma mesa de madeira e uma churrasqueira. Cristiano começou a preparar um churrasco, e enquanto a carne assava, eles beberam uma cerveja e conversaram como se o tempo não tivesse passado. Em algum momento seus olhares se encontraram por mais tempo do que o necessário, e desta vez nenhum dos dois desviou o olhar. Gabi, começou ele com a voz mais baixa, quase um sussurro. Você veio entregar um cachorro, mas sinto que trouxe muito mais do que isso. Gabriela olhou para Palomita, depois para as árvores, para o céu e finalmente de volta para Cristiano. Talvez, disse ela com um sorriso tímido. Eu também vim buscar algo. Ele não respondeu com palavras, apenas estendeu a mão lentamente e tocou a dela. Nesse leve toque, tudo o que haviam deixado de dizer nos últimos anos pareceu finalmente encontrar seu lugar. O toque de sua mão na dela foi como uma pergunta, e a forma como seus dedos se entrelaçaram sem hesitação foi a resposta. Ficaram assim por um tempo que Gabriela não soube medir, talvez segundos, talvez minutos, enquanto o mundo exterior continuava em seu ritmo lento. O vento nas folhas, o canto distante de um pássaro, Palomita roncando suavemente aos pés de Cristiano. Ele se inclinou um pouco, apenas o suficiente. Seus olhos buscaram os dela, não com pressa, mas com uma tranquilidade que fez Gabriela prender a respiração. Posso? Perguntou ele tão baixo que quase foi levado pelo vento. Ela não disse nada, mas o silêncio entre eles falava mais do que palavras poderiam expressar. A atmosfera na varanda estava carregada de uma expectativa silenciosa, enquanto Cristiano e Gabriela se encaravam, seus olhares entrelaçados como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. O sol começava a se esconder atrás das árvores, tingindo o céu de um laranja suave, e o cheiro do churrasco no ar tornava o momento ainda mais especial. Cristiano, com um sorriso tímido, aproximou-se um pouco mais. Posso? Perguntou sua voz quase um sussurro, enquanto seus olhos buscavam os dela. Gabriela não respondeu com palavras, mas seu silêncio era uma resposta clara, cheia de promessas não ditas. Ele se inclinou lentamente e em um gesto suave, seus lábios se encontraram. O beijo foi delicado, como se ambos estivessem guardando aquele momento por anos, e agora finalmente podiam entregá-lo um ao outro. Quando se separaram, o tempo parecia ter parado.
Cristiano acariciou a bochecha de Gabriela com o polegar, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Eu sabia, murmurou ele, seus olhos brilhando. Sabia que beijar você seria assim, como voltar para casa depois de um longo tempo longe. O coração de Gabriela disparou, e ela sorriu, sentindo que aquele momento era tudo o que sempre desejou. Eu também pensei em você mais vezes do que deveria, confessou ela, a voz baixa, mas cheia de sinceridade. Só tinha medo de estragar o que já tínhamos. Agora, disse Cristiano, levantando o olhar e encontrando os olhos dela, acredito que não temos mais nada a perder, apenas coisas a construir. Ele sorriu novamente e, sem hesitar, a puxou para um abraço caloroso. Era um abraço que envolvia não apenas seus corpos, mas também suas esperanças, medos e anseios. Eles permaneceram assim por um tempo, ouvindo o sussurro da natureza ao redor, como se o mundo estivesse respirando junto com eles. Quando a noite começou a cair, a varanda se encheu de estrelas, e a luz suave da lua iluminava seus rostos. Gabriela sentiu que naquele instante não era apenas Palomita, o cachorro que havia trazido, que encontrava um lar. Seu coração também se sentia finalmente em casa, e tudo ao seu redor parecia fazer sentido. É o começo de algo que estávamos adiando há muito tempo, disse Cristiano, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez sentir-se viva. Gabriela assentiu, sabendo que aquele momento era apenas o início de uma nova jornada juntos. E assim, sob o céu estrelado e envoltos na tranquilidade da noite, eles se deixaram levar pela magia do momento, prontos para construir um futuro que sempre estivera ao alcance, mas que agora